Olá, meus amiguinhos. Aqui quem está falando com vocês é a tia Larissa. Estou com muita saudade de estar pertinho de vocês, mas enquanto a gente não pode se encontrar, a gente vai estudar um pouquinho por aqui, tá bom? A tia Larissa vai falar hoje um pouquinho sobre os números e sobre as continhas de mais e de menos, também chamadas de adição e subtração. Esses daqui são os sinais de adição e subtração. Esse sinal verdinho que vocês estão vendo aí parece uma cruz, né? Lembra uma cruz, mas ele é o sinal de adição. É um tracinho em pé e um tracinho deitado. E esse sinal vermelhinho é o sinal de subtração, o sinal de menos. Ele só é um tracinho deitadinho. Então, lembrando, o sinal de mais é o sinal que está aí verde. E o sinal de menos é esse sinal deitadinho vermelho. Esses são os números de 1 a 20. Vamos conferir juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, conseguiu acompanhar nossa contagem? Lembra que a tia Larissa falou que o nosso dedinho só pode pular de um número para o outro quando a nossa boquinha acompanha. O meu dedinho não pode correr na frente e a minha boquinha não acompanhar. Então, sempre com muita calma, conferindo devagar. Se você não conseguiu conferir, tente de novo, de um por um e o dedinho acompanhando a sua boca. Aqui nós temos um exemplo de adição. A adição é quando eu coloco mais. Adicionar, colocar, certo? Então, aí eu tenho um bolo, o sinal do mais, e do outro lado eu tenho mais 5 bolos. Se eu pegar 1 mais 5, eu vou ter no total 6 bolos. Se eu juntar um bolo mais 5 bolos, eu vou ter 6 bolos, certo? Nós temos alguns exemplos de adição também. Algumas frutinhas. A primeira fruta é a nozes. De um lado eu tenho quantas nozes? Vamos conferir? Devagar, pausadamente, lembrando que o meu dedinho acompanha a minha boca. Dedinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nozes de um lado. O sinal do mais no meio, mais uma, 2 nozes do outro lado. Se eu juntar todas essas nozes, com quantas nozes eu vou ficar? Você vai conferir todas as nozes que tem aí. 7 de um lado mais 2 do outro é igual a 9. E as maçãs? Quantas maçãs eu tenho de um lado? 1, 2, 3, 4, 5 maçãs de um lado, mais 1, 2, 3, 4 maçãs do outro lado. 5 mais 4 é igual a 9. Eu junto 5 maçãs mais 4 e eu vou ficar com 9 maçãs. E as bananas? Eu tenho 4 bananas de um lado mais 3 bananas do outro lado. Se eu pegar 4 mais 3 e juntar, eu vou ficar com quantas bananas? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 4 mais 3 é igual a 7. As laranjas. Eu tenho 2 laranjas de um lado, mais uma laranja do outro lado. 2 laranjas de um lado, mais uma laranja do outro lado. 2 mais 1 é igual a 3. Então, quantas laranjas eu tenho no total aí? 3 laranjas.
E as peras? Eu tenho 6 peras de um lado, mais 4 peras do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peras de um lado. Sinal do mais no meio. Quantas peras tem do outro lado? 1, 2, 3, 4. Se eu juntar todas essas peras, eu vou ficar com quantas peras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peras, certo? Muito bem. A Larissa fez só com os números. Vamos lá, essa continha aqui está de azul. Qual vai ser o total dessa primeira continha? 5 mais 3. 5 mais 3. Você vai pegar a sua mãozinha. 5 de um lado, 5 de um lado da sua mão, mais 3 do outro lado. 5 mais 3. Confira aí. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3, 6, 7, 8. Então, 5 mais 3 é igual a 8, certo? Essa continha aí de vermelho. 8 mais 2. Se eu tenho 8, eu vou acrescentar mais 2. 8, 9, 10. Então, 8 mais 2 é igual a 10, certo? 8 mais 2 é igual a 10. De amarelo. De amarelo, eu tenho 6 mais 3. 6 mais 3. 6 de um lado, o sinal do mais no meio, e o 3 do outro lado. Igual a 6, 7, 8, 9. 6 mais 3 é igual a 9. E o de branco lá embaixo? 4 mais 3. Eu tenho o número 4, o sinal do mais no meio e o número 3 do outro lado. Pegue na sua mãozinha, faz o número 4 de um lado e o número 3 do outro. Confere quantos dedinhos você vai ter no total. 4 mais 3. 4 mais 3 é igual a 7. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a subtração, aquele sinal de menos quando a gente tira. Lembra que a adição a gente coloca mais e a subtração a gente tira. Quando eu tiro alguma coisa, eu vou ter menos. Aí nesse exemplo da maçã, ele tinha 5 maçãs, mas ele tirou 3 maçãs. 5 menos 3 é igual a 2. 5 maçãs menos 3, ele riscou 3 maçãs. 5 menos 3 é igual a 2. 2 maçãs sobraram sem ser riscadas. Temos mais exemplos com as maçãs. O primeiro exemplo, quantas maçãs eu tenho de um lado? 1, 2, 3 maçãs. Menos quantas maçãs? Menos 1. Então, ele tirou uma maçã dessas 3. 3 menos 1 é igual a 2. Você pode fazer com o seu dedinho também. Levanta 3 dedinhos e depois você abaixa só um. Quantos dedinhos ficaram em pé? 2. 3 menos 2. Ele tinha 3 maçãs. Vamos supor que ele comeu 2 maçãs. Quantas maçãs ficaram? Uma maçã ficou. 3 menos 2 é igual a 1. E lá no último, lá embaixo, no último quadradinho, 3 maçãs e ele comeu todas as maçãs. Então, se ele tinha 3 maçãs e comeu todas as maçãs, não sobrou nenhuma. Então, 3 menos 3 é igual a 0. Vamos supor, o Caleb levou 3 maçãs para a escola e ele comeu as 3 maçãs. E aí, sobrou alguma maçã? Não. Então, ficou 0. Aqui, a tia Larissa também fez com os números,
coloridinhos, que é para a gente saber qual é a questão que nós estamos. A questão azul, 5 menos 3. Vamos lá pensar um pouquinho? Vamos supor que eu tenho 5 bombons. A Mariana tem 5 bombons. E ela deu 3 bombons para os coleguinhas. Com quantos bombons ela ficou? 5 menos 3 é igual a 2. Ah, então a Mariana ficou com 2 bombons. 5 menos 3 é igual a 2. Você pode fazer no seu dedinho também. Coloque 5 dedinhos aí, é uma mão, né? Uma mão tem 5 dedos. Então, você vai colocar os 5 dedinhos aí e vai abaixar apenas 3. Quantos dedinhos ficaram levantados? 2 dedinhos, certo? A questão de vermelho, a questão que está com os números vermelhos. 8 menos 2. 8 menos 2 é igual a 6. 8 menos 2 é igual a 6. Ah, o João tinha 8 pães e ele deu 2 para os seus amigos. Com quantos pães João ficou? João ficou com 6 pães. A questão de amarelinho. 6 menos 3. 6 menos 3, se eu tenho 6 bombons e como 3 bombons, eu vou ficar com 3. A questão que está de branco. 4 menos 3. Vamos supor que a Pietra tem 4 brinquedos e ela vai doar 3 brinquedos para alguém. 4 menos 3 é igual a 1. Então, a Pietra vai ficar com 1 brinquedo e 3 ela vai dar para alguém. 4 menos 3 é igual a 1. E, enfim, é isso que nós temos para hoje. Estudar sobre adição, continha de mais, e subtração, continha de menos. Façam os deveres bem caprichados e bonitos. E um abraço bem apertado e bem gostoso. Beijos, até a próxima!